Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião da Associação Conecta. A gente traz hoje para vocês o Luciano Motelato, ele é estrategista de marcas aí na Box. Luciano, bem-vindo, muito obrigado pela sua dedicação e seu tempo, uma boa apresentação. Obrigado, Guilherme, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês novamente, falando um pouco sobre construção de marcas, esse universo de marcas que é tão fascinante, né? E, ao mesmo tempo, diz respeito a todos nós, né? Eu costumo dizer que se você tem um negócio, você tem uma marca. Então, enquanto a gente tiver um negócio, a gente vai ter que, de alguma forma, tá despendendo um pouco do nosso olhar para esse tema. Então, eu agradeço a oportunidade a todos vocês, principalmente vocês que estão aqui agora comigo. Para mim é um prazer estar falando de vocês sobre esse assunto, que para mim é muito... eu sou suspeito para falar, né, obviamente, mas é um tema que eu gosto muito de abordar, tá? O branding, de uma maneira geral, ele é um tema bastante amplo. Então, geralmente, quando eu vou falar sobre o assunto, eu gosto de pincelar alguns aspectos, né, desse grande processo chamado branding. E o tema aqui central é justamente esse, é como conectar e atrair mais clientes apenas melhorando o discurso da sua marca. Então, assim, quanto positivo e transformador para um negócio se ele de alguma forma conseguir transformar a comunicação da sua marca, tá? Eu vou falar brevemente sobre, para aqueles que não me conhecem, né, vou falar um pouco sobre mim. Eu sou sócio fundador da Box Brand. A Box é uma consultoria especializada na construção e gestão de marcas. A gente está no mercado desde 2001, então esse ano a gente completa 20 anos de Box. Eu gostaria de fazer um coquetel de lançamento, de comemoração desses 20 anos com todos os meus clientes, amigos, parceiros, ex-clientes, para comemorar esses 20 anos. Infelizmente, já estava tudo programado, mas por conta dessa situação que a gente está tendo atual, a gente não conseguiu fazer, né, essa festa. Com certeza vocês todos estariam convidados. Eu cursei design na Faculdade de Belas Artes de São Paulo, sou graduado em comunicação sociovisual pela Faculdade Ibero-Americana, e tenho MBA em New Brand Innovation pela Faculdade Rio Branco. Atualmente sou consultor estrategista de marca e meu foco central é o de ajudar pessoas e negócios a construir marcas mais relevantes. Eu escolhi essa manchete, que é recente, inclusive, do jornal É o País, para começar abordando o tema. A gente tem esse dado aqui, que é um dado do IBGE, que mostra que 716 mil empresas fecharam as portas desde o início da pandemia no Brasil. Essa cifra representa mais da metade dos negócios que estavam com atividade suspensa em função do novo coronavírus. A gente já tinha uma estatística recente do IBGE também, que mostrava que mais de 60% das empresas que abriam seu CNPJ não conseguiam superar a barreira dos 5 anos, né, de atividade. Para a gente que trabalha com marca, isso é muito preocupante, e a gente vê, ao mesmo tempo, como uma grande oportunidade, né, de apresentar o processo de branding como uma grande ferramenta para ajudar essas empresas, principalmente no momento de crise, a superar, né, esse problema que a gente está vivendo. Então o branding ele pode vir aí como um grande aliado para as empresas. Se a gente for analisar, tirando aí a questão dessa pandemia, né, que é um problema que acaba abarcando todo o globo de uma maneira geral, não é um problema localizado, afeta toda a economia global. Se a gente fosse analisar os principais motivos que levam uma empresa à falência, a gente vai ver lá os tópicos, sendo os principais, né? Se a gente tem lá a falta de análise do mercado, as empresas elas não têm o hábito
de estar observando o mercado, tanto o mercado interno como o mercado externo, que é aquela famosa análise SWOT, né? As ameaças e as oportunidades que surgem, e com isso elas não conseguem se antecipar, não só não conseguem se antecipar para futuras oportunidades de negócio, mas também não conseguem se antecipar a problemas. Tá? Obviamente que o coronavírus é uma coisa fora da curva, porque ninguém, sem consciência, conseguiria prever isso há 2 anos, um acontecimento como esse, né? Mas, assim, de maneira geral, a gente consegue prever e se movimentar de maneira antecipada se a gente está sempre observando o mercado e analisando o mercado. A maioria das empresas não fazem isso, tá? Um outro fator importante, um outro motivo que leva uma empresa à falência é ignorar o seu cliente. Parece absurdo isso, mas é o que mais acontece. A gente não escutar o cliente. A gente tem que ter uma cultura interna na nossa empresa de estar sempre escutando o famoso sucesso do cliente, escutando os aspectos de necessidade, de como essa minha entrega está sendo feita, de como que ele está recebendo essa entrega, se tem algum problema que está ocorrendo, que está oculto e eu não estou sabendo, né? Então, isso no médio e longo prazo, o fato de você ignorar o teu cliente, simplesmente, você vai lá, entrega e não quer nem saber se ele gostou ou não gostou, né? Isso no médio e longo prazo gera muito problema, porque às vezes é um probleminha pequeno que vira uma bola de neve, e aí você vai entrar lá no Reclame Aqui, você tem uma enxurrada de reclamação e não estava nem sabendo. Por quê? Porque por falta de acompanhamento, né? Pouco investimento, esse pouco investimento, tanto na parte estrutural da empresa, você não está investindo em tecnologia, você não está investindo em inovação, você não está investindo em pessoal, né, em novas contratações. A falta de investimento, de uma maneira geral, também faz com que uma empresa vá à falência, porque ela acaba ficando um pouco para trás das outras empresas que estão no mesmo segmento e que se antecipam também nesse sentido, né? Por exemplo, o Grupo Conecta, né? Todo esse investimento em tecnologia, todas essas inovações que estão sendo implantadas, você se acaba se antecipando à frente do concorrente, e isso te dá uma vantagem competitiva muito forte. Má gestão é um dos maiores motivos, né, que levam a empresa à falência, tanto má gestão administrativa, a má gestão financeira e má gestão da própria comunicação da sua marca. É uma das coisas que mais pegam, né? Aliada a tudo isso, a gente tem a forte concorrência, que raramente você vai encontrar um mercado onde você vai navegar sozinho. Né? Existem alguns oceanos azuis aí, né, que a gente chama de oceano azul, onde você navega sozinho, mas dura pouco tempo, porque a concorrência está atenta. O teu concorrente, até aquele concorrente que não é tão direto, ele está o quê? Sempre querendo novas oportunidades. Então, essa pessoa que está acostumada a investir, se ele vê ali que você está navegando sozinho naquele mercado, você pode ter certeza que ele vai abrir uma empresa similar e vai entrar junto com você, tá? Então, assim, esse oceano azul, ele dura pouco tempo. Então, a forte concorrência, ela acaba gerando maus resultados para a empresa, porque se você não estiver preparado para enfrentar essa concorrência, você vai ficar para trás. E, por fim, negligenciar a sua marca. A gente acaba também aqui no Brasil, principalmente, a gente tem uma cultura diferente das culturas que a gente vê na Europa e nos Estados Unidos, onde o empreendedor americano, por exemplo, ele já tem muita ciência da importância da sua marca. E logo desde o começo ele já se preocupa com isso. Eu posso até mostrar alguns casos, né? Tanto nos Estados Unidos como na Europa toda, já existe uma cultura de marca muito forte. Aqui no Brasil é muito recente, né? O branding de uma maneira geral, então
A gente vê as empresas trabalhando marca mesmo há 10, 15 anos, pouco tempo, diferentemente de outros mercados que já fazem isso há mais de 100 anos. Mas mesmo assim, a gente vê a importância, né, da gente começar a ter esse olhar para a nossa marca e graças a Deus isso está mudando muito, a gente já vê muita gente já procurando cuidar das suas marcas. Aí vem a pergunta, né, por que eu devo melhorar o discurso da minha marca? Quais são os motivos que me levam a pensar na forma como que eu vou comunicar minha marca? Basicamente, a gente tem essas duas palavras-chave ou palavras centrais: reputação e geração de valor. Quando a gente está falando de marca, de maneira bem essencial, a gente está falando basicamente de valor e reputação. Reputação, aqui a gente pode colocar também confiança. Poderia colocar até uma terceira palavra. Tudo que a gente fizer dentro de um processo de branding, dentro de um processo de construção de marca, vai ser sempre olhando para que a gente amplie a reputação daquela marca. Fazer com que aquela empresa tenha cada vez mais reputação no mercado, que automaticamente essa reputação e essa confiança que o mercado tem naquela empresa, naquela marca, vai gerar valor, tá, para aquela empresa. Se a gente fosse começar a falar de marca, aí você pode perguntar, mas o que vem a ser marca, né? Que raios é isso de marca? Ainda no Brasil existe uma grande confusão em achar que marca tem a ver com logotipo, identidade visual, não tem nada a ver com isso, tá? Marca é um ativo. Na realidade, a marca é o maior ativo da sua empresa. O logotipo, ele é um símbolo da tua marca. Então, ela é uma identificação visual da sua marca, que também é muito importante, tá? E tem o seu papel dentro do processo de branding. Então, entendendo que a marca ela é o maior ativo da sua empresa. E eu vou provar isso através de meios práticos, tá? Mostrando exemplos. Então, se a gente pegar a Coca-Cola como empresa, como exemplo, né? A gente tem lá a empresa, o valor de mercado dela, hoje, eu até puxei esse dado para trazer um dado bem atual para vocês. A Coca-Cola ela está avaliada, o valor patrimonial dela, o valor de mercado, em 233 bilhões de dólares. Só o valor de marca da Coca-Cola está avaliado em 50 bilhões. O que isso significa? Significa que 1/4 do valor total da marca, da empresa Coca-Cola é marca. Ou seja, esse ativo intangível. Se a gente fizer uma brincadeira aqui de faz de conta, né? Se a gente tirar a marca, vai sobrar o quê? Vai sobrar todo o valor, o patrimônio físico, né, da empresa. A gente está falando aí de maquinários, caminhões, fábricas, terrenos e imóveis, né? Todo esse valor somado, a gente conseguiria reerguer só com o valor de marca. A gente costuma fazer uma analogia. Imagina que um meteoro hoje caia no mundo e destrua tudo. Sobre apenas algumas pessoas, e inclusive os proprietários da Coca-Cola. Só com o valor de marca eles conseguiriam reerguer a empresa em todo o seu potencial 3 vezes. Então imagina, cai um meteoro hoje, destrói tudo, destrói fábrica, todos os imóveis, os equipamentos, maquinário tecnológico, tudo, e eles conseguem, só com o valor de marca, eles conseguiriam um investimento para reerguer essa empresa
3 vezes. Então, a marca, apesar de ser um ativo intangível, ou seja, você não consegue pegar ele, você não consegue visualizar ele, você não consegue... Ele não é tátil, né? Ele é quase que uma entidade, a sua marca é quase que uma entidade, mas tem muito valor, tá? Então, sem a marca, a garrafa da Coca-Cola estaria 1/4 vazia. Marcas fortes, elas resistem ao tempo. Essa é uma outra característica muito importante de uma marca, principalmente marcas fortes, tá? Quando você constrói, quando você começa a construir marca de maneira estratégica, pensando nesse ativo como principal ativo do teu negócio, você vai começar a construir, você vai começar a perceber que a sua marca ela resiste não só a crises, mas ela resiste ao tempo. Marcas fortes, elas superam qualquer tipo de crise. Se você pegar uma marca centenária, por exemplo, como a Coca-Cola e muitas outras, por quantas crises elas passaram? Coronavírus não é nada para uma Coca-Cola. Essa marca passou por todas as guerras, entendeu? Que a gente teve no mundo. E qualquer tipo de crise e adversidade que a gente já passou, que a humanidade já passou. Então, uma das principais características de uma marca forte é justamente a resistência ao tempo. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui, né, dessa resistência. Se a gente pegar a Prada, por exemplo, é uma marca que foi fundada em 1913. Então, já ultrapassou a marca dos 100 anos, né? Uma marca fortíssima que virou até tema de filme. Então, você vê o poder de uma marca, ela transborda a tua categoria ali de produto, ela transborda o teu universo e passa aí para outros mercados, por exemplo, o mercado do cinema, né, do audiovisual. Chanel, né, fundada em 1910, uma marca renomadíssima também, sinônimo de categoria, extremamente desejada, virou também tema de minissérie para contar a história da fundadora, né, Coco Chanel. Coca-Cola, como a gente já disse ali no exemplo anterior, também igualmente centenária. Uma característica muito interessante dessas marcas que eu estou apresentando para vocês é a fidelidade com a comunicação de marca, com esse discurso. E esse discurso ele transborda tanto no aspecto visual, que a gente está falando um pouco de identidade visual, como todo aspecto verbal. A marca da Coca-Cola, ela é essa marca que você conhece há mais de 100 anos. Eles não mudaram absolutamente nada. Aí você vê a importância de você ter consistência na tua comunicação. Esse vermelho é o vermelho de sempre, essa tipografia da forma de desenhar é a mesma, ela está sempre falando de felicidade, de refrescância, né? Desde sempre. A Coca-Cola, por exemplo, ela tem tamanha força de marca que os ativos, os distintivos da marca, os elementos distintivos da marca, eles falam por si só. O simples fato de você colocar a silhueta dessa garrafa aqui, ou trabalhar essa onda sem colocar um nome, nada, se automaticamente você faz associação à marca. Então, quando você consegue chegar nesse ponto aqui de uma Coca-Cola, você pode ter certeza que você vai durar aí pelo menos muito mais que 100 anos, tá? Esse é o sonho de consumo, tá? No desenvolvimento de projetos de branding. É você virar quase que um símbolo de categoria, né? E sinônimo, né? Você vira um sinônimo daquela categoria. Aí aqui no Brasil, para não ficar falando só de marcas estrangeiras, né? A gente tem aí o Guaraná Jesus, que é igualmente centenária, né? É uma empresa fundada pelo Jesus Roberto. Ele era um farmacêutico lá do Maranhão e também uma marca bastante proprietária e, curiosamente, também foi comprada
pela Coca-Cola em 2001. Então, o Guaraná Jesus foi comprado pela Coca-Cola. Esse é um outro fenômeno também que ocorre quando você começa a construir marca de maneira estratégica. O movimento natural do mercado é querer adquirir ou passar por um processo de aquisição daquela marca. Por quê? Você começa a brigar muito com as grandes, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, o João deu aí o exemplo das Big Four, né? Então, a Deloitte, as outras, a Price, né? Se amanhã o João começa a crescer de maneira exponencial como marca, qual que é o movimento natural? Uma empresa que teoricamente ela estava trafegando no universo das pequenas e médias empresas, começa a crescer de uma forma como marca, tá? Então começa a chamar muita atenção do mercado e isso começa a incomodar os grandes. Então o movimento natural, qual que é? Antigamente, lá no século passado, as grandonas, elas geralmente compravam a marca e tiravam ela de circulação, né? Hoje em dia não, você vê as marcas adquirindo essas marcas menores e trazendo para dentro do portfólio. Então, Guaraná Jesus é um exemplo muito legal de marca brasileira de sucesso, tá? E aí eu trago também essa outra pergunta, né, que é praticamente a mesma pergunta lá do começo. Como que eu faço para conectar e atrair mais clientes, então? Pensando em marca, tá? A gente tem obviamente, outras estratégias e outros mecanismos para que a gente possa atrair clientes, tá? Mas pensando na minha marca, como que eu posso usar o discurso da minha marca para atrair mais clientes? Então, assim, melhorando o discurso da minha marca. Essa é a melhor forma de você atrair mais clientes, é você contar aquilo que você é como marca de uma maneira diferente. Diferente como? De uma maneira mais atrativa e mais verdadeira, tá? Então, voltando ao tema marca, o que é marca de fato? Aqui eu trago uma definição, que é uma definição que eu gosto muito. O que é uma marca? Marca é todo e qualquer sentimento, impressão, sensação, associação e lembrança a respeito da sua empresa, produto ou serviço. Sua marca é um ativo intangível e está presente no coração e na mente do seu público. Então, se a gente fosse definir o que vem a ser marca, a marca é isso. Então, a forma que o teu cliente ele te percebe, qualquer tipo de associação que ele tem a respeito de você, não só o teu cliente, tá, mas todos os stakeholders. Stakeholders são todas as pessoas que, de alguma forma, entram em contato com tua marca. Então, por exemplo, os teus parceiros, os teus fornecedores, os teus colaboradores, até mesmo o teu concorrente, tá? Ele é um stakeholder. Então, a forma como o mercado te percebe de uma maneira geral, aquilo é a sua marca. Eu gosto muito dessa frase também, que diz assim: marca não é o que você diz que é, mas o que eles dizem que é. O Jeff Bezos da Amazon tem uma frase também bastante interessante, que ele diz que marca é tudo aquilo que falam de você quando você não está na sala de reunião. Então, tudo aquilo que dizem de você, aquilo é a sua marca. Mas eu sou uma empresa, eu falo que eu sou assim, assim, assado. Tudo bem, o que você diz é uma coisa. Mas o que as pessoas percebem e o juízo de valor que elas fazem de você, isso é a sua marca. Então, a gente pode concluir que a nossa marca, de fato, não é nossa, é do nosso cliente. Então, por exemplo, o Conecta Business, o Conecta Negócios, ele não faz parte da diretoria, ele faz parte de todos os associados, porque todos aqueles que se associaram e que se envolvem com o Conecta, essa marca é pertencente a eles.
Por quê? Porque o Conecta está na mente de todos os associados, na mente e no coração de todos os associados. Então, se a gente fosse para entender melhor esse conceito de percepção, de imagem, de um lado a gente tem a nossa marca, então a gente tem uma pessoa falando sobre a empresa dela. Então, vamos supor, tem essa menina e esse rapaz que é o cliente. Então, essa menina, ela tem uma marca, essa mulher, e ela está comunicando para o mercado o que ela vende a ser. Essa comunicação de marca a gente chama de identidade de marca. Essa identidade é aquilo que você controla. Então, a identidade de marca, tanto visual como verbal, eu tenho condições de controlar. Essa identidade de marca nada mais é do que a promessa que eu estou comunicando para o mercado. O que contempla essa identidade de marca? Todo o aspecto visual, então aí a gente já começa a falar um pouco de logotipo, toda a identidade visual, padrões de cores, símbolos, iconografias, todos os elementos visuais da tua marca, mas toda a identidade verbal, a forma com que você vai falar, que isso dá desdobramento em projetos de nome, qual o nome da tua empresa, qual o slogan da tua marca, qual o storytelling que você vai contar, frases de efeito, conecta com um pouco com o que o Guilherme falou na reunião passada, todo o copywriting que você vai desenvolver para a tua marca, para contar aquilo que você é, tá? Do outro lado tem o cliente, percebendo o quê? Tudo isso que você está falando. O cliente / mercado. Essa percepção a gente chama de imagem de marca ou imagem percebida. Essa percepção ou essa imagem percebida é aquilo que você não controla. Então, assim, você está falando algo para o teu cliente. Ele está só escutando, tá? No final, ele vai fazer um juízo de valor. Ele vai falar, putz, esse cara está falando uma puta de uma cascata, né? Ou não está me transparecendo muito verdadeiro. Ou ao contrário, ele vai falar, nossa, que legal, que bacana, me interessei. A forma como ele vai perceber, a gente não tem controle. Entendeu? Então, assim, a junção da promessa com a percepção do meu cliente, ali no meio você vê que tem a marca. Então, isso que fica marcado. Então, o seu cliente ele só vai ter uma percepção a respeito de você se você se comunicar, ou seja, se você alinhar esse teu discurso. E é aqui que está a sacada. Para a gente conseguir atrair mais clientes, é justamente a gente alinhar esse discurso da melhor forma possível para que essa percepção, essa impressão que meu mercado vai ter a respeito daquilo que eu sou como marca, seja a melhor impressão possível. E naturalmente você precisa escutar o teu cliente para saber se aquilo que você está falando está alinhado com aquilo que o mercado está percebendo. Por isso que lá no começo eu coloquei que um dos principais motivos da falência das empresas é não escutar o mercado, é não escutar o cliente. Talvez surjam algumas dúvidas aí no meio do caminho da apresentação, aí depois no final. Essa apresentação é bem breve, no final eu abro para perguntas para vocês, tá? Então, falando especificamente de como que a gente vai construir esse nosso discurso. A gente, dentro de um projeto de branding, a gente constrói uma coisa que a gente chama de plataforma de marca. É onde que a gente vai definir todas as diretrizes e discursos da nossa marca. Então, cada tópico desse daqui é um tópico muito importante, bastante amplo, que eu poderia desdobrar de maneira bastante profunda. Obviamente, pelo nosso time, eu não vou conseguir. Então, eu vou abordar cada um desses tópicos de maneira bem rápida, mas para que vocês entendam do que é composto um bom discurso de marca, tá? Esse discurso de marca vai gerar essas percepções de valor, que naturalmente vai gerar confiança, né?
principalmente a partir da entrega daquilo que você está prometendo, que naturalmente vai chegar naquilo que a gente quer, que é reputação. Tá? Marcas com reputação têm valor. E aí a gente volta lá para o valor do ativo, né? Que é o valor da nossa marca. Então, dentro desse discurso, a gente tem que ter muito bem definido quais são os conceitos da nossa marca. Que conceito que eu estou trabalhando com a minha marca, a marca da minha empresa? Eu estou trabalhando conceitos de inovação, eu estou trabalhando com conceitos de alta performance, eu estou trabalhando com conceitos de tradição. A gente precisa definir qual conceito que a gente vai trabalhar para a nossa marca. A definição desse conceito ela é desenvolvida a partir da essência da marca. Qual que é o teu DNA? Ou você pode chamar do core business, né? O nosso core business é esse. Eu posso até exemplificar isso de maneira mais prática. Vocês estão vendo essa minha tela branca aqui? Sim, estamos bem. Legal, bacana. Então, assim, vamos pegar vou pegar um exemplo prático. Vamos supor que eu tenho uma empresa dentro de uma categoria de produto de roupas, categoria de artigos esportivos. Vocês estão vendo aqui dá para ver a tipografia aqui? Tranquilo? Sim, estamos vendo. Esse case aqui eu vou fazer uma engenharia reversa para que vocês entendam como é que a coisa funciona, tá? Vamos supor que essa minha empresa vai vender artigos esportivos. Qual que é o conceito da minha marca? Eu quero trabalhar o conceito de alta performance. Bacana. O que mais eu posso atrelar esse conceito? O conceito de vitória, talvez. Inspiração. Eu trabalhar outros conceitos como motivação. Alta performance lembra o que? Voar, né? Dar asas. E por aí vai, tá? Você pode fazer um brainstorm aqui para trabalhar esses conceitos da tua marca. Mas, essencialmente, você sempre tem um conceito central que dá desdobramento para subconceitos, tá? Esses subconceitos eles vão dar sempre suporte e reforço para alta performance. Aqui a gente já está falando, a gente já tem um conceito. Pô, legal, que nome que eu vou ter para minha marca? Baseado no meu conceito de alta performance, pensando no panteão grego, por exemplo, né? Quem é a deusa da vitória, né? Deusa da vitória é a deusa Nike. Pô, minha marca vai chamar Nike. Pô, Nike é muito feio o nome. Vamos colocar Nike. Então, aqui a gente já chegou num nome bacana, conceitual, que está atrelado ao meu conceito de vitória e de alta performance. Como é que vai ser o símbolo da minha marca? Eu tenho que ter alguma coisa a ver, naturalmente, com isso, né? Vou pegar aqui Nike God Symbol, né? A gente olhar aqui aqui a deusa da vitória aqui, né? Tá vendo ela aqui? Ela tem asas. Oh, que bacana, ela tem asas. Então a gente pode aqui, ó, a gente já vê aqui uma estátua da deusa da vitória. Você já vê que eu já posso associar. Vocês estão vendo aqui no centro aqui? Então a gente tem a estátua da deusa da vitória. E já tem a inspiração para o meu logotipo, né? Para o símbolo do meu logotipo, que nada mais é do que uma asa. Tá? Então, aqui eu já defini que o meu símbolo do meu logotipo vai ser uma asa. Pô, que legal. Qual que é a declaração de posicionamento da minha marca? Se eu tenho um corpo, eu posso ser um atleta. Essa declaração de posicionamento. Que dá desdobramento para quê? Para o slogan. Just do it. Apenas faça, né? E está conectando com o quê? Com o conceito de superação, de coragem, né? Aqui a gente pode colocar coragem. Eu fiz esse raciocínio aqui mais ou menos para que vocês entendam, né? Como que uma marca ela chega, por exemplo, numa comunicação de marca como
como essa daqui. Então a gente tem aqui o símbolo Just Do It. Believe in something, even if it means sacrificing everything. Então, acreditar em algo, mesmo que isso signifique sacrificar tudo. Então, ele já tem um olhar. Se o meu inglês estiver incorreto, por favor, aí os professores de inglês me corrijam, tá? Depois. Então, aqui a gente já vê a imagem conceitual, né, mostrando esse olhar de coragem e essa questão do vai lá e faça, né? Você vai ver que todos os patrocínios da Nike estão relacionados com o aspecto de voar. Então, se a gente pegar o Michael Jordan, que é o garoto propaganda da Nike, ele vai estar sempre voando na propaganda aqui, ó. Está sempre voando, né? O nome do produto dele, dessa submarca, é Nike Air Jordan. Então, eu tô conceito aqui, né, de voar, de dar as asas, que tem a ver com a deusa da vitória, tá bom? Então, assim, eu tô pegando um exemplo aqui bem prático para ficar claro como que uma comunicação de marca, um discurso de marca muito bem alinhado de maneira estratégica, ele pode impactar positivamente o teu negócio, tá? E a tua marca em si. Então aqui a gente definiu o conceito. Como é que a gente vai desenvolver esse discurso? Todo discurso ele é baseado em cima da persona, ou seja, o arquétipo do seu cliente ideal. Para você desenvolver um discurso de marca muito proprietário e muito assertivo, você precisa conhecer o teu cliente. Isso parece óbvio, mas a maioria das empresas não conhecem de fato o seu cliente e nem o seu mercado. Então, assim, você precisa saber quais são as dores do teu cliente, você precisa saber quais são as necessidades, o que ele espera, o teu cliente, de uma empresa como a sua, quais são as expectativas, a régua está lá em cima, está lá embaixo, quais são os aspectos comportamentais do teu cliente, quais são os gostos, desgostos, sabe? É importantíssimo a gente saber isso. Na realidade, você tem que alinhar o teu discurso à linguagem do teu cliente. Você não tem que falar sobre você, é sobre eles, né? Então, eu gosto muito dessa frase aqui, né? Não é sobre nós, é sobre eles. Então, a gente tem que falar muito mais do nosso cliente e sobre eles do que sobre nós. A maioria das empresas, e isso eu nem julgo, né? Porque é um processo meio que natural, é questão até mesmo cultural de não saber. As empresas, na hora que vão montar o seu discurso, falam muito sobre si mesmo. Então você entra lá, por exemplo, no site da empresa, você vai falar: nós somos uma empresa que está há tantos anos no mercado, temos um maquinário tecnológico, a gente tem um parque fabril de não sei quantos metros quadrados, uma frota de carros. Aí a pergunta é, o teu cliente que está precisando de um problema, ele tem um problema, o teu cliente ele tem um problema, e o que de fato, né, importa para ele nesse momento. Eu estou falando que não é importante você falar da sua estrutura, você falar do teu know-how e você falar de toda a história que você tem. Não é problema isso, tá? O problema é falar isso de maneira excessiva, tá? Falar isso de maneira excessiva. A gente tem que falar mais do nosso cliente e menos de nós mesmos. Quais são as nossas crenças? Então, contar histórias. Histórias conectam muito, tá? E geram muito valor. Então, por exemplo, a gente tem empresas que estão há 20, 30, 40 anos
contar a história de superação, muitas vezes, como é que você chegou aonde você chegou, isso é muito legal, tá? Você contar essa linha do tempo, é muito bacana. E em cima dessa história da marca, quais são as crenças, né? Aquilo que vocês de fato acreditam como marca? E que tipo de legado vocês podem deixar para a sociedade, né? Se amanhã, por exemplo, os donos não estiverem mais aqui, como é que você deseja que a sua marca perpetue nos próximos 10, 20 anos, sabe? Que tipo de legado eu quero deixar para a sociedade, de uma maneira geral, e não só para mim, para todos aqueles que participam da empresa, todo o time, todos os colaboradores, mas que tipo de impacto positivo eu quero deixar para a sociedade? É importante pensar nisso, né? E aí está ligado também ao propósito da marca. O propósito da marca são o grande porquê, né? Por que a minha existência? O grande porquê. Por que a minha marca ela existe e qual é o motivo da sua existência, né? A promessa, que a gente aqui tem que falar um pouco do que está conectado ao posicionamento da marca. A promessa está muito conectada ao posicionamento. Então aqui a gente está falando de todos os benefícios. O posicionamento é o seguinte: você está numa concorrência, você tem você mais 4 players disputando essa concorrência. E tem o teu cliente lá do outro lado da ponta que está no processo de escolha. Por que ele tem que escolher você e não a empresa, as outras empresas? O teu discurso, ele tem que ter um argumento de convencimento muito forte. Você tem que convencer através do discurso da tua marca. Aí você pode usar de artifícios como copywriting, por exemplo, que ele tem esse poder de persuasão, mas você tem que, dentro da tua promessa, contar o porquê que você é a melhor opção para o seu cliente naquele momento. A tua marca, o discurso da tua marca, ela tem que ajudar o teu cliente a tomar a melhor decisão. E você tem que mostrar para ele que, olha, eu sei que você está aí no processo de escolha, eu sei que você está aí coletando, sondando várias empresas e pegando vários orçamentos. Mas de cara eu já quero te dizer que eu sou a melhor opção para você. Ele vai falar, é mesmo? Nossa, que legal. Me prove. Aí você vai ter que falar assim, ó, eu sou a melhor opção por conta disso, disso, disso e disso. Eu vou entregar isso, isso e isso para você. E tem mais. Você vai receber isso, isso e isso. E que é um bônus. Se você fechar comigo hoje, você vai ter isso, isso, isso e isso. Diferentemente do meu concorrente, que não entrega isso, não entrega isso, não entrega isso, não entrega isso. Isso é uma boa declaração de posicionamento, tá? Uma declaração de posicionamento, ela, de certo modo ela é um pouco agressiva. Agressiva no sentido positivo, tá? A gente aqui está falando de um grande jogo, que é um mercado, né? E a gente tem que se posicionar. Posicionamentos banho-maria não te levam a lugar nenhum, tá? Obviamente que você aqui nesse ponto tem que tomar muito cuidado, que eu não estou falando para depreciar o concorrente, tá? Isso é muito ruim, quando a gente deprecia o concorrente falando mal do concorrente, não é isso. Eu vou exaltar os meus pontos e vou colocar as cartas na mesa. Eu vou falar assim, olha, esse meu concorrente aqui, que eu sei que você está orçando, ele entrega até isso daqui, só que ele não entrega desse jeito que eu entrego, entendeu? Aí a importância de você conhecer o mercado. E você está sempre pesquisando, não só o teu cliente, como o concorrente. Você precisa saber como que o teu concorrente atua, para você trazer um diferencial. Senão você não vai conseguir se diferenciar. E aí, a promessa, né, e não só o propósito, como a promessa, são aspectos muito importantes, tá, dentro do discurso de marca. A gente tem aqui também as questões de missão, visão e valores. Isso daqui é uma coisa que está muito batida, né? E às vezes você vê lá um quadro na empresa com isso escrito e ninguém lê. Missão é uma das coisas mais importantes que tem dentro de uma empresa. A declaração de missão, ela é o motor
que vai impulsionar aquele negócio para frente. Então, imagine que a sua marca seja um foguete. E esse foguete, ele está onde? Em cima de uma plataforma, né? Então, a sua marca é um foguete e esse foguete ele está dentro de uma plataforma. E ele vai ser lançado. Dentro desse foguete, que é a tua marca / teu negócio, a tua empresa, existem os seus colaboradores, que são os tripulantes desse teu foguete, dessa grande nave, que é a sua marca. Eles sabem qual que é a declaração da missão? Algum de vocês aí entraria dentro de um foguete sem saber para onde está sendo lançado? Recentemente a China lançou um foguete que sabe-se lá onde vai cair esse foguete, né? Pode cair em qualquer parte do mundo. Imagina se esse foguete fosse tripulado. Então a nossa marca, ela é como um foguete. E a gente precisa ter uma declaração de missão, que nada mais é do que um grande objetivo. Todo colaborador, todo mundo que faz parte da empresa tem que saber qual que é o objetivo dessa empresa, porque senão ele não sabe qual que é o papel dele dentro da empresa. Se você que está trabalhando, se o seu funcionário não sabe qual que é a missão da empresa, como é que ele vai saber o papel dele? Né? Se a gente for entrar lá, se a gente tem um avião, por exemplo, como uma outra analogia, a gente tem o piloto, a gente tem o copiloto, a gente tem o comissário de bordo. Cada um daquelas pessoas tem um papel dentro daquela grande missão que é levar aquele avião de um ponto A para um ponto B. Você imagine se o comissário de bordo ali, ou até mesmo o copiloto, não soubesse o papel dele dentro daquela empresa, daquela missão. Então, missão é uma coisa muito importante. A visão, obviamente, é onde que nós queremos chegar. Então, a gente tem que ter essa visão, essa declaração de visão. Como é que eu quero ser visto daqui 10 anos? Como é que eu quero ser percebido? Como é que eu quero ser reconhecido? Valores. Quais são os nossos valores centrais? Né? Questões éticas. Isso daqui pode dar desdobramento até para códigos de ética, programas de compliance. Quais são os alicerces, os valores que estão centrados aqui dentro dessa minha grande nave, dentro dessa minha marca. Todo mundo tem que saber esses valores. Ou seja, por exemplo, esse tipo de comportamento aqui na nossa empresa é inaceitável. Nós não trabalhamos com pessoas que têm esse tipo de comportamento, com esse tipo de atitude. Ou, por exemplo, um fornecedor que tem uma determinada prática, nós não aceitamos, né? Porque a gente acredita que isso não é leal. Então, quais são os valores da sua empresa, né, da sua marca? E a personalidade da tua marca? Qual que é o tom verbal da sua marca? Como é que você vai conversar com o teu público, né? De que forma que você vai falar? Você vai falar de um tom mais jovial? Você vai ter um tom de voz mais sério? Você vai ter um tom de voz, vai falar de uma maneira mais tradicional, porque o teu público exige isso? Você precisa definir. Dentro do tom verbal aí entram também as questões, desenvolvimento de slogans, frases de efeito e textos, né, de uma maneira geral. Definido tudo isso, ou seja, você já tem a tua plataforma que você vai poder comunicar das mais diversas formas. Aí você vai pegar essa comunicação toda que já está definida de maneira estratégica, você vai comunicar no teu site, no teu e-mail marketing, nas redes sociais, num vídeo institucional, numa entrevista que você vai dar, num workshop, numa palestra, enfim, qualquer ponto de contato que você estabeleça com o teu cliente, você vai discursar todo a tua plataforma de marca de maneira estratégica, tá certo? E automaticamente todo esse discurso ele vai gerar essa percepção e no médio e longo prazo você vai construir aquilo que nós queremos, que é reputação. Tentei ser bastante breve com vocês para abordar esse tema. Eu poderia falar muito mais sobre isso, mas eu acho que vai ficar muito maçante. E agora eu abro para perguntas para vocês. Novamente eu agradeço essa oportunidade de estar conversando aqui com vocês. Se vocês quiserem me perguntar qualquer coisa depois dessa nossa conversa, eu deixo aqui meus contatos, o meu site. Se quiserem me seguir a Box lá no Instagram, Box Branding, com 2x. Fico à disposição de vocês e abro aí para qualquer dúvida ou pergunta que vocês possam vir a ter, tá bom? Deixa eu
Obrigado. Obrigado, Luciano. Foi show. Pessoal, vamos lá. Perguntas. Todo mundo tá craque assim. Ah, bom. Vai lá, Guilherme. Depois o José Campos. Vamos lá. Luciano, primeiramente, parabéns aí, como sempre, excepcional nas explicações dos sentidos aí que abordam branding. A pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: eu pensei, a fachada aqui, né, do escritório que eu montei, ele segue os mesmos padrões de cores da logomarca da Marketing Animado. Eu fiz questão de pintar no mesmo padrões de cores. Por quê? Para que o pessoal que passa na rua saiba que na rua Brigadeiro Galvão tem um prédio azul de janelas amarelas, que é onde fica a Marketing Animado. Entendeu? Não ficou feio, ficou muito legal a combinação das cores. E a pergunta que eu tenho que fazer é a seguinte: como você falou da Coca-Cola e você falou da Nike também, que a gente já assimila a ideia, já assimila o padrão de cor para a marca, a pergunta que eu quero te fazer é: você acha que essa atitude que eu tomei de, por exemplo, pintar a fachada do meu prédio com os mesmos padrões de cores da minha logotipo, isso vai trazer um resultado, um impacto positivo para amanhã, de marcar na memória do pessoal? Sim, você fez corretamente. Então, o que você está fazendo? Você tem um padrão, né? Esse padrão ele pode ser tanto visual como verbal. Então, você tem padrões visuais que você já estabeleceu. Então, eu tenho cores padrões. Vamos supor que eu vou trabalhar com o amarelo e o azul. Você tem que ter sempre consistência. Consistência é a palavra-chave, tá? Consistência em tudo que você vai fazer. Então, você definiu a estratégia, implementa isso de maneira consistente e insistente, né? Então, você vai fazer uma fachada, o que é aquilo? É um ponto de contato. Quais são os meus padrões? São esses. Então, você vai replicar isso e adequar, né, de acordo com cada situação. Então, amanhã você vai comprar um avião e você vai querer fazer toda a adesivagem do teu avião, ô Guilherme. Tem que seguir os mesmos padrões. O que isso vai gerar no médio e longo prazo? Identificação. Então, as pessoas vão começar a associar, elas são impactadas por aquilo visualmente, vão começar a associar e ligar o CRA com o CRE, né? Então, ela vai falar assim: nossa, eu já vi isso. Ah, então você fixa na lembrança a tua imagem. Então existe um grande equívoco, né, de ficar mudando a todo momento a identidade visual. Não, cara, você não precisa fazer isso. E não é nem tanto positivo, porque toda mudança que você fizer na tua marca vai gerar a mudança na percepção lá na frente. Então você imagina, por exemplo, Sucrilhos Kellogg's. O que vem na tua cabeça quando eu falo Sucrilhos Kellogg's? Vamos ver se você... O tigre e a fonte. Então, pronto, já veio o tigre na tua cabeça. Tá entendendo o que é isso que eu tô querendo dizer? Uma vez uma agência de propaganda resolveu, eu não vou falar o nome aqui por questões éticas, mas assim, resolveu mudar lá a embalagem de uma determinada marca, né? E tirou lá o mascote da marca. Caíram as vendas na primeira semana. Caíram as vendas. Então o impacto de uma mudança dessa mexe no bolso, entendeu? Então, por quê? Porque a criança que estava acostumada a comprar lá o produto falou: nossa, mas esse não é o meu sucrilhos, entendeu? Não é o meu sucrilhos. E aí a associação foi negativa, entendeu? Eu acho que Gap também fez uma mudança de logotipo também. Na primeira semana eles mudaram. Porque eles voltaram para o que era antes. Fizeram uma revolução na marca e falaram: putz, foi um desastre, porque as pessoas odiaram, entendeu? Então, voltando, a nossa marca não é nossa, é do cliente. Qualquer mudança que você fizer na tua marca, é de bom grado você avisar os teus clientes. Falar assim: ó, eu estou passando por um processo de reformulação, eu vou mudar assim, o que você acha? Vale até a pena perguntar para o teu cliente: o que você acha dessa mudança de marca? Te agrada? Ele vai falar: nossa, achei muito legal. Opa, bom sinal, entendeu? Então, respondendo a tua pergunta, sim, positivo. Bacana mesmo, obrigado. José Campos, vamos lá, José. Ô, Luciano, parabéns. Eu queria perguntar o que você acha de ações
E, na verdade, a gente não sabe se são intencionais ou não. Mas existem ações, por exemplo, como a da Natura, há pouco tempo, que gera um impacto gigante. Aí morreu, é uma ação que morreu. Eles não deram sequência naquele tipo de ação. Aí a gente fica pensando se é intencional ou não, mas são ações que geram um impacto para gerar, acaba gerando uma visibilidade muito grande. Às vezes se perde muito dinheiro, mas às vezes se ganha uma visibilidade que a longo prazo se recupera esse dinheiro. O que você acha desse tipo de ação? Então, pensa assim, você tem uma marca e essa marca ela tem uma plataforma de marca, certo? Dentro dessa plataforma de marca estão todas as diretrizes da sua marca, com o que você pode e o que você não pode fazer, aquilo que está alinhado e aquilo que não está alinhado com a tua marca. O que acontece muito no mercado, principalmente com essas grandes marcas, é o que a gente chama hoje de o marketing da lacração, né? O que é o marketing da lacração? É você pegar carona em determinados temas, muitas vezes polêmicos, né? Justamente para gerar barulho, o que a gente chama de buzz, né? Você vai gerar um buzz ali, vai ganhar mídia espontânea pra caramba, todo mundo vai falar de você, mas aí vem a pergunta, toda essa repercussão que deu para sua marca está conectado com a tua essência de marca? Porque assim, nada contra esses temas sociais, tá? Você pode abraçá-los, desde que faça parte da sua essência. Então eu falo assim, eu quero abraçar uma causa animal, por exemplo. Eu quero abraçar uma causa animal porque eu acho que vai dar um barulho, tá na moda, tá legal. Só que aí se as pessoas que realmente que fazem parte dessa comunidade e que realmente abraçam essas causas, você tem um monte de influenciadores, perceberem que você tá fazendo isso só para tirar vantagem, acabou para você, entendeu? O Warren Buffett tem uma frase que eu também gosto muito. Você leva 20 anos para construir uma marca e apenas um dia para destruí-la. Então, assim, não dá para brincar com nesse sentido, porque você acaba com o negócio, entendeu? Você acaba com o negócio. Então, eu vejo como positivo desde que seja estratégico. Desde que seja estratégico. Essa ação que nós vamos fazer faz parte da nossa essência, faz parte do nosso DNA, tem a ver com todas as nossas diretrizes, principalmente com o nosso posicionamento, bora para ação, entendeu? Porque mesmo que dê um buzz negativo por uma parte da população, ainda assim tá centrado nos meus conceitos e dentro daquilo que eu penso como verdadeiro para minha marca, né? Então, por exemplo, Starbucks, há tempos atrás, eles fizeram uma propaganda onde tinha uma drag queen entrando no Starbucks e fazia um fuzuê lá dentro do Starbucks. Houve uma grande crítica por parte da população perante a Starbucks. Só que aí o CEO, logo um tempo depois, veio a público e falou assim, olha, eu não sei porque vocês estão impactados. A gente tem na nossa plataforma de marca, na nossa comunicação de marca, no nosso DNA, a diversidade e a pluralidade. A gente quer que o Starbucks seja um lugar para todos. Então, assim, não há exclusão aqui. Então tá totalmente ligado com o propósito da marca, entende? Então, assim, agora, entendeu? Não sei se eu fui claro com relação a isso. Entendi. Eu ia complementar, se o João me permite, desculpa fazer mais uma aqui complementando. Dia dos Namorados do ano passado, foi o início da pandemia, estava todo mundo em home office, o iFood deu problema. Ele teve um excesso na sua plataforma. O Rappi entrou e falou, no Dia dos Namorados, perdão a palavra, você se fode. Então venha para o Rappi. Tá. E aí liberou o desconto Master e trouxe todo mundo para o Rappi. Ele foi agressivo, né? Sim. Eles não trabalharam em conjunto. E aí algumas pessoas ficaram reticentes ao Rappi por achar agressivo no momento da pandemia que todos tinham que se unir, e outra parcela da população achou genial porque eles se aproveitaram desse momento. O que você acha que é mais interessante? Aí vai depender da estratégia de negócio de cada um, entendeu? Então, por exemplo, se você for ver a comunicação de marca da Empíricos, não sei se vocês já foram impactados pela Empíricos, é absolutamente agressivo, entendeu? Faz parte do DNA dos caras ser agressivo, ser desse jeito, entendeu?
Então, às vezes, uma ação que é legal para uma empresa, agressivo no sentido de ser agressivo no modo de falar, eles querem impactar, eles querem chocar, entendeu? Porque eles sabem que isso vai chamar a tua atenção, e você vai cair dentro do funil de vendas dele, entendeu? Basicamente isso. Agora, você conseguiria falar da mesma forma que a Empíricos, né? Eu, particularmente, por exemplo, na questão do rap, aí é uma opinião pessoal minha, tá? Eu não falaria dessa forma. Isso é exatamente tom verbal, tá? É a forma como você vai falar. A forma como você vai falar vai impactar o teu cliente e o teu mercado. Então, eu acho vulgar, achei grosseiro, entendeu? Eu não faria dessa forma. Você pode pegar, que é o time, né? Você pegar uma carona nesse barulho de uma outra forma. Você vê o Telegram sacaneando o WhatsApp direto, né? Quando o WhatsApp cai. Existem formas de você fazer isso, né? Então, como você vai... porque você vai gerar um ranço, né? Um desagrado de uma parcela da população, que pra quê? Entendeu? Porque depois que você fizer isso, é difícil de você reverter. Não vale a pena, entendeu? Não vale a pena. Por uma, sei lá, por tão pouco tempo, por conta de uma promoção, né? Geralmente, nada contra os publicitários, meu sogro é publicitário, é um publicitário renomado, inclusive, nada contra os publicitários, mas geralmente essas ideias vêm de dentro de agências de publicidade, tá? Tá. Assim, Obrigado. E é o papel da agência de publicidade mesmo fazer isso, né? Mais pergunta, pessoal? Não? Eles estão bom no assunto, então beleza. Fala, Wellington. Tem tempo ainda, João? Pode fazer. Tem. Ô, Luciano, deixa eu te falar uma coisa. Nossa, Ao longo da sua... A ferramenta é nossa, ninguém vai derrubar a gente. Oi, não entendi, desculpa. A ferramenta é nossa, ninguém vai derrubar a gente. Nem o Francisco, é nossa. Nem o Francisco é o CEO da ferramenta, né? Ô, Luciano, é o seguinte, ao longo da sua apresentação, me chamou a atenção de uma coisa, até agora na sua resposta para o Zé Campos, chamou a atenção de outra. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se eu consigo imitar duas perguntas em uma. É assim, recentemente, nós tivemos aqui um exemplo, tá, de abalo de marca. Tá? Na minha opinião, foi abalo de marca isso, tá? A Ford Company, depois de 100 anos atuando no Brasil, resolveu deixar de fabricar os seus produtos no Brasil e dizer que vai mudar a estratégia de comercialização dos produtos dela. Tá? Esse tipo de abalo de marca, como que se vê numa estratégia de branding? É o que a gente chama de gestão de crise, né? Então, tudo isso, quando a gente tem momentos, digamos, entre aspas, difíceis, a gente tem que trabalhar a gestão de crise. Né? Então, a pergunta é de que forma que qualquer tipo de ação ou movimento que a gente vai fazer vai afetar a minha marca. Né? Então, tudo é feito de maneira estratégica. Afetar o quê? A reputação, né? E todo o know-how. No caso da Ford, foi um movimento meio que global, né? Que muitas pessoas não têm acesso a isso, mas eles saíram de diversos mercados, de diversos países, né? Que basicamente não é interessante o Brasil para eles, entendeu? Como marca. Então, não é mais jogo o Brasil. Né, observando a questão de negócio, porque a gente está falando aí de números, né? Então a gente está falando de números e os acionistas cobram. Então, cobra o que? Resultado. Então o custo Brasil não está valendo mais a pena para eles. Talvez eles voltem. Assim, agora, o quanto vai manchar para a marca? Nesse caso, acho que pouco. Porque ela sai meio que vitimizada, sabe, da situação. Entendeu? É como que se o Brasil tivesse fracassado, não a Ford, né? Mas, Luciano, eu acho que... Minha percepção, né? Minha percepção. Se ela saísse do Brasil e de países
em desenvolvimento, ou ali do BRICS, o que fosse que ela saísse só, né? Eu acho que o movimento seria mais ou menos isso aí que você falou, o Brasil que não fez a parte dele. Não, a Ford está patinando aqui há muitos anos, ela perdendo o mercado por erros dela. Gente, tem carro da Ford aqui que ninguém quer, né? Sim, E o que acontece? Quando ela saiu desses mercados, Europa, ela saiu de diversos países da Europa, saiu da Nova Zelândia, da Austrália, desses países todos, né? Que são países, teoricamente, de poder econômico muito mais alto, né? Mostra também que, assim, foi uma decisão global da empresa, como você falou, e isso nós não sabemos onde vai dar ainda. Porque, não vou produzir mais carro, ponto. Sim. A empresa, teoricamente, é uma das empresas que inventou o automóvel, ou a linha de produção do automóvel. Exato. E o cara chega e fala, não vou mais produzir automóvel, só vou fazer picape. Legal. Sim. Mas é assim, até onde vai isso, né? Ninguém sabe ainda. Eu acho que é o momento de se esperar um andamento do negócio para a gente ter uma resposta disso também, né? Sim. Uma coisa importante, respondendo também um pouco da questão do Wellington, é assim, que a marca Ford é uma coisa, toda a operação, estrutura de negócio da Ford é outra coisa completamente diferente. Então pode acabar, por exemplo, o mapping, mas a marca mapping está na mente de todo mundo. Né? Se eu pedir para alguém cantar a musiquinha do mapping aqui, todo mundo vai cantar. Então, assim, se amanhã eu quiser reviver sei lá, eu sou um investidor, eu sou apaixonado pelo mapping, eu quero abrir um shopping, um centro de compras com o nome mapping. Eu acredito que vai dar muito bom, viu, se você criar reviver a marca. Então a marca, ela tem essa capacidade. A gente vê exemplos como o da Kodak, que faliram e a marca está viva ainda. Entende? Agora teve aí a cliente aqui da Nova Aliança, o renascimento do Diário Popular, né? Que ainda não deu aquele estouro, porque eu estou acompanhando todo o investimento. Gente, não é coisinha barata, não. São valores meio assustadores até, né? E envolve muita coisa que vem de fora, muito dinheiro que vem daqui de governo e tudo mais. Então, é uma coisa um pouquinho que dá medo, né? Mas, assim, é que você falou, Luciano, tem marcas que ficam com o tempo, né? Eu não sei se todo mundo já deve ter reparado isso no Facebook, ou nos grupos aí. Muitas vezes o pessoal começa a colocar aquelas 300 empresas que fecharam durante a nossa vida aí, né? Mesbra, Mapping, Giaronso, né? São marcas. Jumbo Eletro. Isso. São marcas que vieram e ficaram, né? E você tá com aquilo na cabeça, né? Então, eu acho que a marca, pena que a Alba nunca pôde se apresentar aqui. No Brasil, o brasileiro não sabia registrar a marca. Primeiro, o NPI era inoperante, né? E agora que deu um salto lá, mas é assustador o número que nós temos de patentes, para vocês entenderem. Tem 64 mil patentes e demora 5 anos para uma patente ser analisada e aprovada, porque falta mão de obra, né? A marca andou um pouco mais rápido que isso, né? Então, quando você falou, a marca Conecta não é da diretoria, não é da diretoria, é de todo mundo, eu já cansei de falar isso daí. Nós registramos, protegemos a marca, né? Temos tudo que vocês veem do Conecta, é tudo registrado. E por incrível que pareça, quem registrou foi a Alba. Tá? Então, fui fiel ali e mantive ali, né? Legal. Então, a intenção é fazer a marca, e quem tem uma empresa, registra a marca, proteja a marca. É importantíssimo isso. E o principal, né? Ter um olhar para o discurso, de pensar assim, eu tenho um negócio, de que forma que eu vou comunicar esse meu negócio, entendeu? Então, pegar todos esses tópicos que eu falei e abordar com profundidade, e depois, de que forma que eu vou comunicar, entendeu? Isso gera impactos extremamente positivos. Pergunte, Marcos.
Luciano, eu adorei a sua palestra, achei muito, muito legal, muito interessante em alguns pontos. Na realidade, a minha pergunta é o seguinte: você tem a plataforma de marcas e você tem todos aqueles itens que você mencionou. Dentro daquilo, você vai criar o seu discurso. Dentro do discurso, você tem a parte visual e a parte verbal, que é o copy, aquela coisa toda. Isso. Como é que é feita essa interação entre a identidade visual e o copy? Ou quando é que se dá mais ênfase para um ou para outro, dependendo daquilo que você quer passar para o cliente? Então, porque desculpa. Sim. Basicamente, não é nem visual e verbal. Na realidade, a gente está falando dos 5 sentidos. Tá? Então, a gente está fazendo tátil, olfativo, porque cada sentido desse gera o quê? Uma percepção. Né? Então, imagina você entra num ambiente e sente um cheiro. Eu lembro que as minhas filhas, quando elas iam no shopping, elas eram pequenas, ela tinha uma loja, acho que era da Disney, ali no Shopping Bourbon, elas gostavam de entrar na loja, elas circulavam dentro da loja e saíam. Aí eu falava, por que vocês fazem? Eu perguntei para elas, né, por que vocês ficam fazendo isso toda hora, né? Aí para sentir o cheiro de chiclete. Então, assim, o aroma de chiclete dentro da loja atraía as pessoas. Você está entendendo? Então, isso a gente está falando dos sensores, todos os sensores. É que os principais são o verbal e o visual. Né? Então, a comunicação verbal e o visual. Mas a gente está falando de todos. O tátil, o visual, o auditivo. Né? Então, o auditivo a gente pode trabalhar os jingles, a gente pode trabalhar aspectos sonoros, né? Então, bordões, tudo isso vão gerar percepções. E como é que você vai trabalhar esses pontos de contato? Você perguntou, né, de que forma que você prioriza. Na realidade, você não vai priorizar, você simplesmente vai trabalhar esses pontos baseado no conceito que você definiu, da tua marca. Então, vamos supor, se eu tenho um conceito de luxo, alto luxo, por exemplo, né? Tiffany, como marca. Que cor que eu vou usar? Vai ser sempre aquele verde Tiffany. Que tipo de cor remete a luxo? A gente vai fazer muitas perguntas. Dourado? Prata? Dá para pôr ouro na minha mala? Né? No meu produto? Porque o ouro remete a luxo. O que mais remete a luxo? Visualmente. Que tipo de palavras estão associadas ao meu conceito de luxo, né? Ou dentro dessa categoria luxo. Então, tudo que você vai usar, então, se eu for falar, eu estou falando de um conceito de tradição, que palavras lembram questões tradicionais. Você está entendendo? Então, tudo que você for fazer é pensando no conceito da marca. Conceito / posicionamento, né? É igualzinho aquele exemplo da Nike. Né? Tudo que eles fazem está centrado no conceito e nas diretrizes da marca. Não sei se eu respondi sua pergunta, Marcos. Não, respondeu. Eu só tenho mais uma. Como é que... Agora é um outro tipo de pergunta. Como é que você consegue lidar com o cliente, por exemplo, quando ele não sabe nada disso que você está me falando? Por exemplo, você começa a fazer uma pergunta para ele. O que você pensa em termos de conceito? O que te remete a isso, tal, e ele fala, não sei. Então, na realidade, ele sabe, é que ele não sabe contar, entendeu? Ele não vai saber falar. Por quê? Se você tem, como eu disse, se você tem um negócio, você tem uma marca. Se você tem uma marca, você tem uma história. Então, você tem que fazer as perguntas certas para coletar as respostas ideais, entendeu? Então, ele tem tudo isso, é que ele não sabe falar. Então, tudo isso que eu estou fazendo são provocações. Eu fico o tempo todo provocando. Para sondar, eu vou sondando, vou extraindo, porque a gente aqui não cria nada, por exemplo. Não há criação. Eu simplesmente faço um trabalho de imersão dentro daquela marca, um trabalho de imersão, mergulho naquele universo, e a partir dessa imersão eu consigo extrair todas essas informações, e o meu papel que é estruturar essa mensagem, essa plataforma de marca da melhor forma possível, entendeu?
É quase que uma codificação, vai. Você codifica o teu cliente. Esse é o nosso trabalho aqui. Beleza, obrigado. Beleza. Luciano, obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. Pessoal. Luciano, parabéns pela palestra. Então, Obrigado, você não desenvolve a marca, você trabalha uma marca existente. Exato, porque ninguém cria marca. Esse é outro fato. Eu vou criar sua marca. Não. Porque você não tem... Lembrando, marca é a somatória de percepções, sensações, impressões que uma pessoa, um grupo de pessoas tem a respeito de um negócio, de um cliente, de uma empresa ou de um produto. Então, você não consegue criar essas percepções, né? Então, vamos supor, você vai sair para jantar com um possível namorado, vamos supor, um encontro. Eu gosto muito dessa analogia, né? Aí você vai começar a falar, né, sobre você. O teu parceiro ali tá olhando, falando, sabe aquele encontro que não deu certo? E já logo de cara você fala, nossa, não vai rolar. Então, essas impressões que essa pessoa do outro lado ali da mesa tá tendo, isso é a marca, a sua marca. Então, como é que eu vou criar isso? Não tem como, né? Eu tenho como alinhar o meu discurso. Então, eu vou falar com ela. Eu posso investigar o que ela gosta. Putz, ela gosta de vinho. Ela gosta de série. Que série que ela gosta? Ela gosta de série romântica, bacana. Aí eu vou chegar lá no restaurante e falar assim, cara, você gosta da série tal? Você já assistiu? Nossa, eu adoro, eu também adoro, entendeu? Você vai falar a linguagem do teu cliente. Você vai falar aquilo que ele quer escutar, entendeu? E para isso você precisa entender o teu cliente, né? Eu faço essa analogia, eu gosto muito da analogia. E casamento com cliente, ninguém pede não adianta você chegar no primeiro encontro com o teu cliente e falar, quer casar comigo? Não, ele não vai casar com você, não te conhece. Entendeu? É a mesma coisa de um encontro. Então você tem que namorar o teu cliente, tem que cativá-lo, através do quê? De um discurso, né? Aí você vai, a partir daí ele vai gerando certa confiança, até chegar um ponto que ele fala, pô, Luciano, vamos sentar para conversar. Né? Então, o processo de construção de marca é mais ou menos esse. E a gente estrutura de maneira estratégia, por isso que eu falo isso, que eu sou um estrategista de marca. Eu não sou um construtor de marca, sou um estrategista, porque eu vou analisar essas percepções, a forma como você está discursando, eu vou falar, putz, talvez seria melhor você falar isso daqui que você já está falando de uma forma diferente. Entendi. Legal. Beleza. Gente, obrigado, Luciano, obrigado para todo mundo. Eu que agradeço vocês, uma boa noite para vocês, foi um prazer. Abraço, tchau. Ficou aí, gente. Obrigado, tchau.